Bom dia a todos. É, Hoje nós vamos falar a pedidos, né, sobre os primeiros passos para a configuração do Peer Quality. Obviamente que os vídeos separados você vai encontrar lá no nosso YouTube, tá bom? Só pesquisar Peer Quality lá. Mas para você entender a sequência, nós vamos falar aqui em dois vídeos. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a sequência de implantação para o Service Desk, tá bom? São 11 passos que você deve seguir. Então a gente vai ser bem sucinto porque cada item vai estar separadamente. Bom, primeira coisa que você precisa fazer é entrar no sistema com o seu usuário administrador, ok? Tem que ser com o usuário administrador. E é onde você vai realizar o primeiro cadastro aqui, que é em configurações, cadastro de empresas. E o que são empresas aqui no conceito do Service Desk? São as empresas que você que são a sua própria empresa. Então, se você tem uma empresa de TI, por exemplo, você vai cadastrar ela aqui. Se você tem uma empresa de qualquer outro ramo, não são os seus clientes, tá bom? Não no contexto do Service Desk, tá bom? É a sua empresa. Um ponto importante aqui no cadastro de empresas é esse campo do e-mail, que esse e-mail aqui ele recebe e-mails do sistema, tá bom? Em alguns pontos você vai ver isso aí. É um cadastro simples, né, no cadastro inicial de empresas. Um ponto importante também que no botão parâmetros, esse logo que tem aqui é o logo que você vai usar como sua imagem para login, né? Então você vai botar o logo da sua empresa para quando você logar no sistema, você aparecer o seu login para o seu cliente, né? Seu login não, seu logo, desculpa. E outro ponto importante no cadastro de empresas são os departamentos. Então você vai colocar aqui quais departamentos a sua empresa tem. Você tem um setor de atendimento, um setor de recepção, né? Então você deve parametrizar esses departamentos. Ponto importante aí que, no caso, como a gente está falando de Service Desk, tem que marcar utilizar no Service Desk, ok? Feito o cadastro de departamentos e empresas aqui, né? Um ponto a observar é o segundo item, é o cadastro de feriados. Se caso você tem feriados, esse é um ponto importante. O terceiro item é a situação do cliente. Esses são para os seus clientes. O sistema ele tem situações fixas, mas para ficar fácil, existem as nomenclaturas que você vai utilizar. Então, dá uma olhadinha no vídeo na situação do cliente. O quarto ponto, que é um ponto mais crítico, é o cadastro de usuários. Então, você entrando no cadastro de usuários, você vai cadastrar os seus atendentes. Já vai estar aqui no botão de atendentes quem são as empresas que vão... Desculpa, quem são os usuários de Service Desk, seus atendentes. Então, você vai cadastrar eles aqui como atendentes, ok? É um cadastro simples, atenção para o e-mail e a marcação no e-mail se ele recebe mensagens ou não do Service Desk. Um ponto importante é que no botão Acessos, algumas marcações importantes para o Service Desk, tá bom? Caso você queira que mais de um usuário seu seja administrador da conta, você marca aqui, observando que se você fizer isso, ele vai ter acesso a configurações. Na guia Service Desk, é você marcar as opções aqui que são relevantes a esse usuário, tá bom? Não esqueça disso, que são importantíssimos. E muito importante também é no seu cadastro de usuários, na guia departamentos, você vai dizer quais departamentos esse usuário faz parte. Então, por exemplo, eu tenho um departamento de hardware e de software, por exemplo. Quem são os usuários que enxergam hardware, que trabalham com hardware, quem são com software? Eles podem estar nos dois também, não tem problema, mas essa configuração é importantíssima para o funcionamento do Service Desk, beleza? Ponto número 5, ponto nervoso também, tipo de chamado. O tipo de chamado que vai definir a característica tanto visual e de processo do seu Service Desk. Então, nesse exemplo aqui, atendimento de clientes. Então, se você vai fazer um processo de atendimento clientes, você obviamente vai marcar algumas coisas aqui.
Se você for trabalhar com o portal do cliente, ou seja, o seu cliente vai abrir chamadas, você deve marcar aqui no tipo que ele é visível no portal do cliente, tá bom? Se você quer que, os e-mails sejam enviados ao cliente e ao atendente na abertura de chamados, também marque aqui, tá bom? Se você quer permitir com que na hora que o seu atendente for finalizar um chamado, se ele seja obrigado ou não a categorizar o chamado, ou seja, botar uma categoria, você só deixa desmarcado. Se você quiser que ele possa concluir sem categorizar, você marca. Não recomendo que você marque. E aqui na interface de registro, você vai botar o que você quer que peça na interface. Como você está fazendo aqui uma configuração para cliente, o contato deve ser feito. Se você estiver fazendo um tipo que só entre departamentos, ou seja, não envolva o cliente, você não precisa informar contato, tá bom? E as demais configurações você vai ver lá no vídeo de tipos de chamada. Atenção aqui a usuários, que são os usuários que vão enxergar esse tipo na abertura do chamado, tá bom? Então isso é importante. Feito o tipo do chamado, o sexto ponto é o status dos chamados. Então você vai vir aqui em status, vai configurar os status possíveis que você tem. Se tiver dúvida, assiste o videozinho, tem sempre o link aqui em cima, tá bom? Sétimo ponto, turnos de trabalho. Se você for trabalhar com SLA, né? Então o sétimo ponto e o oitavo é o turno, você vai cadastrar os seus turnos de trabalho, tá? Se você trabalhar só em horário comercial, beleza, você vem cria um chamado horário comercial e põe o seu horário de trabalho. Mas se você tiver plantão ou outros horários, cadastre tudo aqui em turnos. E depois, no oitavo ponto, você vai cadastrar os seus SLAs, porque você vai apontar para esses turnos. Se caso você não for trabalhar com SLA, o sétimo ponto, que é turno, e o oitavo ponto, você pode pular, tá? Bom, ponto nervoso agora é o nono ponto, categorias, é onde você vai categorizar os seus chamados, onde você vai botar os tipos de atividade. Aqui tem alguns pontinhos nervosos. Vamos lá. No cadastro, você vai dizer qual o status inicial. Se você não for trabalhar com triagem, ou seja, o seu processo vai ser aberto e vai direto, você já põe um status inicial que seja do tipo em aberto lá no seu cadastro de status. Mas se você for trabalhar com triagem, você tem que botar um status do tipo e marcar aqui embaixo que ele necessita triagem na abertura. Você vem aqui e marca, tá bom? Um ponto importante são os SLAs. Eu vou trabalhar com SLA, então tem que configurar aqui pela prioridade os SLAs que você colocou lá, tá bom? Qualquer alguma dúvida, observa o cadastro da categoria. O cadastro da categoria ele é ligado ao tipo. Cada categoria, você pode dizer quais usuários em departamentos, o que eles vão fazer a esse usuário naquele departamento. Ele abre chamados para essa categoria, ele visualiza, ele atende. Então, observe isso aqui, que é muito importante. Para você atribuir usuários a várias categorias, tem um botão específico aqui que é vincular o usuário, que ele já permite fazer isso. Esse é um ponto bastante importante. Feito isso, agora eu vou cadastrar os meus clientes. Então você vai lá em Service Desk, você já cadastrou os status, você vai cadastrar os seus clientes. Clientes aqui são pessoas jurídicas, tá bom? Cadastre as pessoas jurídicas aqui, tem vídeo lá para isso, tá bom? E os contatos são os contatos do cliente. Observa aqui que se você for trabalhar com o portal do cliente, então você cadastrou o contato, que são as pessoas, você vem aqui no botão configurar portal, aonde você vai marcar, tem algumas configurações importantes, mas tem um botãozinho aqui, ó, que é o login e senha, onde você vai marcar que ele acesse e colocar o login e senha e o sistema vai criar um usuário automaticamente para esse contato. E aí basta o usuário acessar com o mesmo login, é o mesmo link, tá? Só que ele vai botar o login e senha dele, o sistema já sabe que ele é um contato e vai entrar já no portal do cliente, tá bom? Então, na verdade, o login de acesso é o mesmo, né? Ou seja, você vem aqui, você vai ter o botão de essa interface de login. Se ele colocar um login e senha que ele é um contato, o sistema já vai encaminhar ele para o portal do cliente. Se ele for um atendente,
Então, você tem duas formas aí de registro de chamado, né? Uma, o cliente abrindo, então você vai criar um contato para ele lá, conforme eu coloquei, com login e senha, que ele já vai estar aqui. Atenção, cadastro de clientes e contatos tem configurações de Service Desk importantes que estão nos vídeos lá, tá bom? Feito esses passos, você já vai conseguir abrir chamados pelo portal do cliente e também pela central de atendimento, tá bom? Qualquer dúvida, assista os vídeos separados que vai te ajudar a esclarecer pontos mais nervosos, mas esses são os 11 pontos da sequência. Recordando, empresas e departamentos, cadastro de feriados, situação do cliente, usuários, tipos de chamado, status do chamado, turnos, SLA, categorias, clientes e contatos, tá bom? Feito isso aí, você vai conseguir de boa. Abraço e até a próxima.